Olá, pessoas que nos escutam, sejam muito bem-vindas ao Tal Podcast, ponto de encontro para conversas sem guião, onde cabem todas as histórias que queremos conhecer, muito além de notas curriculares e apresentações biográficas. Eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E juntas criámos este espaço de ligações humanas porque acreditamos que, sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências, aproximamo-nos. É bom ter-vos por perto e aqui bem do nosso lado, nos estúdios do Expresso, já está o nosso convidado, o programador musical e produtor de eventos Fernando Cabral, também conhecido como VIP, ou Very Important Preto, nome da marca de roupa que lançou e que veste como expressão da nossa humanidade, que tem na sua família um dos maiores legados para a nossa história, renovado na sua descendência, hoje alargada aos seus 2 filhos, Marley e Maqueda. Bem-vindo, Fernando. Obrigado por me terem convidado. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Tu nasceste numa família com uma poderosa herança política, enraizada nas lutas de libertação. És filho do primeiro presidente da República da Guiné-Bissau, Luís Cabral, e sobrinho do eterno líder do PAIGC, Amílcar Cabral. Como é que escreves a tua história individual a partir deste legado de história coletiva? Não sei, eu acho que a minha ligação é principalmente, eu tenho sangue revolucionário fortíssimo. E acho que é por isso que apaixonei-me por música revolucionária, né? Acho que é a minha ligação ao reggae e ao rastafarianismo e a procurar a minha atração para mudar o mundo, para fazer coisas, para elevar a mente das pessoas, para ajudar as pessoas. Eu acho que isso vem tudo, está no meu sangue desde sempre. E vem da minha família, né? Eu tinha mesmo aqui uma pergunta que começava na minha cabeça com o teu sangue revolucionário, porque é o sangue que te corre nas veias. Completamente. Eu digo sempre isso quando as pessoas me pedem porque é que tens uma ligação forte com o reggae? Eu digo porque é uma música revolucionária e eu tenho sangue revolucionário. E o reggae? Do pai como da mãe. A minha mãe também é uma mulher muito forte. E é por essa revolução também, ou por essas revoluções, que tu fizeste questão de batizar os teus filhos também como homenagens. Sim, não, o Marley sempre foi, desde sempre que eu sempre pensei para mim, se eu tiver um rapaz vai se chamar Marley, e foi, a mãe dele também adora reggae como eu, e foi logo, quando soubemos que era rapaz, foi logo Marley, logo. Agora temos a Maqueda com a Francisca, e a Maqueda também tem alguma ligação, é a rainha de Saba da Etiópia, e Etiópia Haile Selassie, Rastafari, também tem uma ligação. Portanto, estás sempre, nas escolhas que vais fazendo, estás sempre a pensar na história, no legado e como é que tu podes dar continuidade? Sim, sem dúvida nenhuma. E o que é ser para ti revolucionário? Não, eu não direi revolucionário, eu acho que é procurar a mudança, não sei, o meu tio, o meu pai foram contra o sistema, né? Então, viram que as coisas não estavam bem e foram atrás do sonho deles, que era de mudar essas coisas e pronto, fazer um sonho incrível. Eu sempre falo do meu pai e do meu tio, eu fico sempre, como é que eu ia dizer? Fico a pensar como é que era possível que pessoas da Guiné-Bissau, naquela altura, pensaram, nós vamos derrotar os portugueses e vamos dar a independência ao nosso país, e isso foi o discurso dele desde a criação do partido. Eles desde o início que diziam, nós vamos conseguir, e acho que isso é um exemplo, e acho que é uma lição de vida para toda a gente, de tipo, qualquer que seja o teu sonho, mesmo o mais incrível que era, neste caso uma nação pequenina, acabar com o poderosíssimo português, se acreditares, ele vai acontecer. Acho que isso para mim é o legado que eu tenho e que acho que para mim, na minha vida também,
não há impossíveis, tudo o que eu quero eu vou atrás. E foste para Nova Iorque a determinada altura Sim. e trabalhaste... Salto. Da Guiné para Nova Iorque. Bora, sim, Enorme. Sim. Calma, voltamos. Espera, Vamos então, daqui. espera. Sim. Então queres continuar na Guiné-Bissau? Não, tranquilo, podemos ir já para Nova Iorque. Se quiseres continuar na Guiné-Bissau, nós continuamos e depois vamos a Nova Iorque. Podemos. Eu por acaso tenho aqui Estava a imaginar o Fernando, como é que era este Fernando na sua infância na Guiné-Bissau? Eu estive na Guiné só até aos 5 anos, por causa do golpe de Estado. Sim, mas tens alguma memória até essa altura? Eu tenho memórias dos militares. Os meus pais dizem que eu andava sempre com os militares do meu pai. Sempre que acordava e fazia a marcha com eles de manhã, que até queria que os meus amigos fizessem a marcha também. E isso eu tinha assim umas vagas memórias. Tenho memórias de um aniversário meu onde pedi ao meu pai para irmos para dentro dos tanques e das cenas que tínhamos lá militares. Tenho memórias de Bubaque também, de estar na praia com a minha mãe, o meu pai, de andar de helicóptero com o meu pai, com os pés fora do helicóptero. Sei lá, tinha assim alguns flashes, mas eu saí da Guiné com 5 anos e eu voltei à Guiné com 40 anos. Uau. 35 anos depois. E foi uma viagem que foi, tanto para mim como a minha irmã Marilena, todos nós que vivemos fora da Guiné e que ouvíamos falar da Guiné apenas pelo meu pai, basicamente. Pelo meu pai, os meus primos e isso tudo. O meu pai falava sempre da Guiné-Bissau com um brilho nos olhos, falava sempre da Guiné-Bissau como um paraíso. O meu pai virava-se para mim e dizia, vocês não sabem o quão bonita é a Guiné-Bissau, o quão fantástico é a Guiné-Bissau. E eu, quando fui lá, vi mesmo esse paraíso, vi este povo, vi isso todo, mas também vi toda a tristeza que toda a destruição, pronto, não quero entrar muito por aí, mas que o sonho do meu pai e do meu tio, infelizmente estamos 40 anos depois, não se concretizou, né? Eu acredito que ela há de se concretizar um dia, mas a situação atual é muito triste. Eu estava aqui a pensar nesta viagem que estávamos agora aqui a fazer. Tu costumas contar a tua história cronologicamente? Não sei, se me pedem do início ao fim, sim. Não, do início ao fim, não há filha. Pois, exato, está longe, está longe. Ou pelo menos do início até o dia de hoje. Porque estava a pensar se identificas marcos, portanto, alguns momentos em que tu olhas para trás e dizes antes ou depois, ou se para te fazer sentido todo o teu percurso tu precisas mesmo de ir percorrendo assim de diferentes etapas. Não, Agora, ao ouvir-te falar, estava a pensar nisso, porque tu estiveste na Costa do Marfim também, cresceste lá, não é? Sim, estive em França também. França também fez grande parte da minha vida. Vim para Portugal com 18 anos, porque estava cansado de Paris, e vim para cá, adorei. Para mim, Lisboa, eu não me vejo a viver na Europa, eu não me vejo a viver em nenhum outro lado sem ser Lisboa, adoro Portugal, adoro este país. Estou muito feliz por estar aqui e quero continuar aqui, para já, porque a África é o futuro, a África é o caminho, é sempre. Mas sim, o que é que eu vejo? Sei lá, eu acho que mudei muito nos últimos 4 anos. Eu tenho 48 anos e eu acho que me tornei mesmo mesmo adulto aos 44. Até lá foi rock and roll e tudo foi rock and roll. O que é que aconteceu aos 44 anos? A sobriedade. Foi a sobriedade, exatamente. Eu tive 30 anos, estou no mundo da música desde os 25 anos e eu desde muito cedo, desde os 15, 16 anos, muita maluqueira, muita festa, muita festa, e pronto, isso depois teve alguns efeitos negativos na minha vida, e aos 44 decidi tomar conta de mim, mudar a minha vida, procurei ajuda e pronto, e aquela foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Agora tenho a segunda metade da minha vida para fazer coisas boas. E como é que chegaste a este momento, ou a esse momento da tua vida em que tu decidiste ir pedir ajuda? O que é que foi o divisor de águas? Foi estava tudo num caos total. Eu acho que qualquer pessoa, eu não tenho problemas em dizer, eu tive problemas de adição e fiz um tratamento. Uma pessoa, quando está com problemas, a solução começa quando se pede ajuda. Enquanto uma pessoa pensa que não tem um problema e consegue gerir a coisa, aquilo só vai piorando, basicamente. E foi o que me aconteceu.
Eu já sabia que tinha um problema já há uns bons anos, diria desde 2014. Portanto, 2014 eu tinha 38 anos, para aí. Já sabia que tinha um problema e os anos foram passando e eu fui sempre naquela, não, eu não preciso de ajuda, eu consigo resolver isso sozinho. Foi piorando. E depois o Covid-19. Para mim, muita gente diz que para mim o Covid foi a minha salvação, porque o Covid aconteceu e parou o meu trabalho. Eu vivo no mundo do espetáculo, eu trabalho no mundo do espetáculo, no mundo da festa, dos concertos, de tudo a grande, e quando o Covid apareceu, parou o meu trabalho, eu não tinha nada para fazer, eu estava muito mal, e eu pensei para mim, olha, se calhar está aí uma oportunidade para eu tratar de mim, pedir ajuda à minha família, e fui tratar de mim. E foi a melhor coisa que eu fiz. Nós rimos quando tu disseste sobriedade, não é? E ainda bem, porque nem tudo tem que ser encarado como uma resposta, uma reação claro. Claro, não. Porque é uma celebração, Exatamente. Quer dizer, começaste uma nova jornada da tua vida. Mas que sofrimento é que tu estavas a tentar aliviar? Não, com a adição? Eu acredito que, eu sou muito... acredito muito nas energias, no universo, e que nada acontece por acaso, e portanto eu acredito que eu tive que passar por isso, pelo que eu passei, para estar onde eu estou hoje, e tudo aquilo que eu fiz e tudo aquilo que se passou na minha vida no passado formou o Fernando que está hoje em dia. Mas basicamente eu, na adição e em muitas das coisas, o problema não era as drogas, ou não era as festas, não era o álcool, o problema era o Fernando. Exato. O problema era o Fernando com o Fernando. As drogas e isso tudo era só uma forma de eu fugir de mim próprio e de criar outro personagem, de estar outro personagem. E a solução aconteceu quando eu olhei para mim, quando comecei a tratar de mim e quando comecei a gostar de mim. É a cena principal, e acho que é um bocadinho isso. Se eu posso dizer uma coisa aqui, que a coisa é que qualquer pessoa nunca vai encontrar a solução em coisas exteriores a si. A solução está dentro de si. Enquanto não resolver o interior, o exterior não se vai resolver. E, portanto, acho que é por aí. Aliás, já que estamos aqui, que estou também nesse coisa com vocês, eu acho que na nossa comunidade é muito, muito, muito necessário haver conversas sobre isso, falar sobre isso, porque é muito tabu ainda na nossa família, nas nossas famílias, na nossa comunidade africana, falar de drogas, falar de adição, falar de alcoolismo, que nas nossas... Ainda o outro dia eu estava a falar com uma tia minha, que na minha família eu sei de muita gente que tem um problema sério com álcool, que bebe todos os dias, e que acorda e bebe, e todos os fins de semana é bebadeiras de colchão abaixo, e para eles é completamente normal, para eles faz parte, aliás, para eles até eu deixei de beber, e ainda tenho hoje em dia nas festas de família os meus primos que viram-se para mim, mas como assim tu não bebes? Mas como é que é possível? Porque, como é que tu não bebes? Eu não, já não bebo. Eu não vou em mais discussão disso, mas é tabu. O facto de não beber nos africanos é uma coisa que não é normal, enquanto que deveria ser normal, acho eu. E também falar, se eu for ter... minha família, claro, ficou surpreendida com a minha história, mas já houve mais na minha família, mas ir ter com um pai africano e falar sobre consumo de drogas é muito difícil. E eu acho que, eu vejo com os meus pais, eu acho que eles nem queriam saber, e acho que muitas vezes nas famílias africanas acontece isso. Os pais preferem não saber, preferem, não sei. Acham que vai desaparecer por si? Provavelmente. Ou não sabem lidar. Não sabem lidar. Mas eu frequentei grupos de autoajuda, terapêuticos. Grupos terapêuticos e grupos de pessoas em recuperação, muito poucos africanos, mas muito, muito, muito pouco mesmo africanos. Tive um evento com mais de 500 pessoas onde éramos 3 africanos, se calhar, 3 ou 4. E já falei com esses também a dizer, se calhar é alguma coisa que tem que ser feito nesse sentido, porque sei que há muita gente que sofre da adição ou de alcoolismo e isso tudo nas nossas comunidades, e não só, obviamente, e que não tem onde ir expressar, onde pedir ajuda. Porque onde vai pedir ajuda diz para ele, mas leva já 2 chapadas que isso passa. Exatamente, ou drogado, coisa, não... Por isso é que eu fiz e volto a fazer
a mesma pergunta: que sofrimento é que se está a tentar aliviar? Que dor é que se está a tentar esconder e não olhar? Opa, Pronto, exato. Vamos entrar aqui numa sessão de terapia. Exatamente. Aqui. Por isso é que por isso é que assim que se falou nesta questão do salto na vida, eu lembrei-me da tua rota, não é? Uhum. Porque tu tens muitas passagens Muitas, e eu não me esqueço da primeira vez que estive em sessão terapêutica, que estava com uma psicóloga, e quando eu começo a fazer a minha cronologia, digamos assim, porque nós temos muito esta tendência, não é? Temos alguma dificuldade em contar a nossa história sem ser com essa cadência. Como se não conseguíssemos identificar logo quais é que foram os marcos para nós, quais é que foram as grandes aprendizagens e contar a partir daí, não é? Não tem de começar na infância, pode começar aos 44 anos, Exatamente. conforme tu disseste. E estava justamente aqui a ouvir-te e a pensar em como, da mesma forma que a terapeuta me disse a mim, perguntou-me na altura, primeiro eu não tinha consciência de tantas escalas, digamos assim, no meu destino. Não tinha. Até falar com ela e até ela devolver-me isto, foi onde é que estão as tuas raízes. Exato. Ou seja, onde é que está a Paula no meio destes trânsitos todos? E agora quando a Georgina te pergunta de que é que estavas, ou quando tu dizes que estavas a fugir, não é? De ti próprio, achas que também pode ter que ver com isso, com este saltitar de realidade em realidade, sem teres um espaço para te construir? Um bocadinho nisso. Eu nasci em África, né? Nasci em África, vim para a Europa muito cedo, mas eu vim da Europa, já vinha de 7 anos da África, né? E cheguei numa realidade completamente diferente, em França, onde, em Paris, num bairro chique de Paris, onde também eu era quase sempre o único negro nos meus grupos de amigos e coisas, e então eu ficava assim um bocadinho naquela, porque na Europa eu era africano, né? E em África eu era turista, era o branco em África, né? E então sempre tive assim um bocadinho a coisa, mas onde é que eu me encaixo? Encaixo-me com os brancos, encaixo-me com os pretos. Depois não tive assim muito onde me encaixar. E pronto, depois com a festa e essas coisas todas, comecei a achar que ali o meu lugar era ali. E depois desenvolveu-se isso, depois tornou-se o meu emprego. Eu era uma pessoa que gostava muito de festas e comecei a organizar festas. Então foi uma mistura. Foi tudo. Juntar o útil ao agradável, não é? Exatamente, mas há muita coisa. A infância, os meus pais não tiveram muito presentes durante a minha infância também. Acho que isso também tem a ver com teve os seus efeitos, né? A mim hoje em dia tento ser o mais presente possível com os meus filhos. E pronto, é isso, mas eu não tenho, como é que eu ia dizer? Claro que eu gostava de ter entrado em sobriedade mais cedo, mas eu aprendi muito e tive uma vida espetacular. Eu digo sempre, quando as pessoas dizem, mas já não bebes álcool, eu disse, eu já bebi tudo o que eu tinha para beber. E acho que é um pouco por aí, é tipo, a festa, eu já fiz tudo que se possa imaginar e que eu já o fiz, já experimentei em vários continentes, em vários países, tudo. Essa fase da minha vida está feita. Agora é olhar para a frente e é isso, é olhar para a frente. Eu questiono-me sempre com essas experiências que nós vamos acumulando de maluqueira. Como é que se é pai depois? Não, eu acho eu francamente, hoje em dia, eu fico naquela de quantas pessoas têm problemas e quantas pessoas não vivem uma vida onde tem a adição, seja ela drogas, televisão, comida, sei lá, gastar dinheiro, sexo, whatever. Redes sociais redes agora. Sociais. Isso é tudo adição, isso e é tudo. Acho que é um problema mesmo grande na nossa sociedade hoje em dia, porque as pessoas não. Eu agora olho para mim e olho para. O outro dia estava com um grupo de amigos meus que continuam a beber e a coisa como sempre fizemos desde pequenino. Não os critico, mas eu pergunto-me se eles eram capazes de desfrutar das coisas sóbrios. E eu acho que eles não são capazes. E a minha mulher, o outro dia estávamos num concerto, os dois, e ela também não bebe, não fuma nada disso. E toda a gente à nossa volta estava a beber excessivamente e a coisa e não sei o quê. E tipo, ela estava a questionar comigo de tipo, essa malta não é capaz de curtir o concerto. Não é capaz de curtir o concerto sem estar a beber copos. Mas já se tornou tipo, olha, vou sair à noite, então tenho que apanhar uma bebadeira. Vou a um concerto, então tenho que beber copos, ou tenho que fumar ganzas, ou coisa. Acho que está muito entrajado na nossa sociedade e é difícil
é difícil não estar nisso. E acho que se as pessoas estivessem mais sóbrias, se calhar aproveitavam a vida de forma diferente. Para não estaríamos neste pântano político em que nos encontramos a nível mundial. Não, isso eu não sei. Olha, eu estou curiosa com a tua pergunta sobre Nova Iorque, Paula. Que entretanto já ficou aqui meio... Não, eu fiz o 3º ano de faculdade em Nova Iorque e foi onde tudo começou no mundo do reggae para mim. Porque eu estava a estudar marketing e queria trabalhar no mundo da música e meteram-me numa empresa que chamava-se Passionate Entertainment, onde por acaso trabalhei o disco de Cesária Évora em Nova Iorque. Fui ver o concerto de Cesária Évora no Apollo em Nova Iorque. Ai, estou toda arrepiada. Foi incrível. Só passei a porta do Apollo. À minha frente estava o Lawrence Fishburne com a mulher. Isso nunca me esqueci disso. E, tempos sem selfies, não é? Tempos sem selfies. Porque agora E em Nova Iorque, pronto, eu estava a trabalhar numa empresa e descobri que as maiores editoras de reggae estavam todas em Nova Iorque. E eu, então, tenho que ir para uma delas. Tive a sorte do polo do Reggae Portugal. Deu-me o contacto do diretor de marketing da VP Records, que é a maior editora mundial de reggae, VP, é uma editora jamaicana, a maior do mundo, e deu-me o contacto do diretor de marketing e fui lá fazer um estágio, porque a editora, a estação de metro era Jamaica, eu ia para Jamaica todos os dias, basicamente. Em Nova Iorque. Em Nova Iorque, e era em Jamaica Queens e pronto, era só jamaicanos, era só reggae, eu estava num armazém com os discos todos, com vedetas de reggae a entrar todos os dias lá, e foi o início de tudo para mim. A minha questão de Nova Iorque tinha muito que ver com, mais uma vez, a tua rota, não é? Começas na Guiné-Bissau, começas na Guiné-Bissau, tens a questão de ir para Paris, portanto estás em França, há a Costa do Marfim também, há Portugal aos 18 anos, conforme já partilhaste. Eu vinha todos os anos para Portugal, porque a minha mãe estava em Paris e o meu pai em Portugal. Eu vinha a Portugal desde os 8 anos, uma coisa assim, e na altura que eu quis me ir embora de Paris, a minha mãe estava em África, na Zâmbia, em Lusaka, e não se passa nada em Lusaka, nada. E a minha mãe disse, olha, queres vir para Lusaka ou podes ir para a casa do teu pai em Lisboa? E eu vinha cá, sempre gostava dos verões em Portugal, decidi ficar cá um ano e nunca mais me fui embora. E como é que Nova Iorque, portanto já disseste o que é que foste fazer, mas como é que surge como opção? Porque eu estava a estudar a gestão de marketing no ICHEM, Instituto Superior de Comunicação Empresarial, e havia a possibilidade de fazer o 2º ou 3º ano em Paris ou em Nova Iorque. E na altura eu tive boas notas e falei com a minha mãe e ela disse, olha, vai a Nova Iorque, vais ter boas oportunidades lá, vais trabalhar o inglês e coisa. Mas eu não ficava nos Estados Unidos. Eu adorei o meu ano em Nova Iorque. Foi o ano que, pronto, eu voltei de lá cheio de contactos dos agentes todos do reggae, cheio de música, e foi por causa desse estágio foi ali que eu percebi, espera lá, eu posso viver do reggae, eu posso viver no mundo do reggae. E a partir dali, depois as coisas aconteceram muito rapidamente, e dei por mim, passado 5 anos de ter voltado de Nova Iorque, tinha um palco de reggae no Sudoeste. As coisas foram com os artistas todos que eu adorava desde pequenino, estava a trabalhar com eles, aconteceu tudo muito, muito rapidamente. Mas Nova Iorque, um ano chega, não ficava lá mais tempo, porque ele é um filme. Os americanos e a comida, tudo, aquele é um filme. Não te identificavas? Não ficava lá. No país de Donald Trump, aquele não. Na altura não era. Na altura eu fiz a passagem de ano 99 a 2000. Onde estava toda a gente estava no filme como um dia a parar. Pois era, lembro-me. Tudo que à meia-noite os relógios iam parar. Exatamente. E os computadores iam parar. Não aconteceu nada. Já falámos aqui de enraizar, da necessidade de termos os pés bem fincados na terra, e tu tens uma t-shirt que diz Very Important Preto. O que é que significa para ti a Very Important Preto? Não, isso foi na altura do Covid, lá está, mais uma vez, depois do Covid,
eu estava, pronto, o meu trabalho parou, né? O meu parte com os concertos e a música parou. Eu estava assim um bocadinho sem saber o que fazer e um amigo meu francês disse-me, pá, mas o que é que tu vais fazer? Não há concertos? O que é que vais fazer? E eu tinha essa ideia já na cabeça. Eu dizia a brincar, eu sou o VIP, sou o Very Important Preto. Dizia isso, não? Sou o VIP, Very Important Preto. E depois falei com algumas pessoas e fiquei a pensar, epá, mas espera lá, que isto tem uma cena aqui engraçada, né? Que o preto raramente o preto é muito importante, né? O preto é o patinho feio é preto, o gato da azar é preto, tudo o que é preto é mau. Então, a coisa está preta. A coisa está preta e tem tudo. Então, por que não fazer uma cena que exaltasse, não é? Exatamente, foi por aí. E lancei isso com um amigo meu. Pá, nunca foi uma marca de roupa é preciso investir muito dinheiro para lançar. Nós investimos bastante até, e não conseguimos que atingisse onde queria, mas eu acredito nisso e acredito também nisso, que eu até a Very Important Preto vejo como uma marca de roupa, mas vejo também como uma ação social e tenho ideias na cabeça, já falámos disso juntos, de formar os miúdos, disso tudo que estamos a falar. Eu antes de começarmos eu vi a Georgina a respirar a fundo, a concentrar-se no momento presente para começar. E esse tipo de coisas, a minha namorada é professora de yoga, eu pratico yoga, medito todos os dias, faço yoga todos os dias, e a meditação, o yoga, esse tipo de coisas nas nossas comunidades, acho que é uma coisa que não sei como é de lá chegar, mas gostava de fazer parte de quem trouxesse isso e para recuperar, lá. Para mim não é apresentar nada de novo. É recuperar, se nós pensarmos em toda a nossa história dos nossos países africanos, se nós recuarmos à nossa ancestralidade, está lá tudo. Está lá tudo. E o povo africano, antes de chegar os europeus, era muito ligado à natureza e a isso tudo. Depois, pronto. Olha, quando eu estava a pensar nesta conversa, qual foi o autor que me veio à mente? Fanon. Ok, não sei quem é. Ok, mas é um autor que acho que vale muito a pena nós abordarmos e tocarmos aqui neste episódio. Escreveu Pele Negra, Máscaras Brancas. Já ouvi falar disso. E Os Condenados da Terra. E ele fala do quê? Fala de identidade, descolonização, emancipação e da construção do eu negro num mundo que o nega. E eu pensei assim, eu tenho aqui uma curiosidade e quero fazer esta pergunta ao Fernando. Se a tua marca, se a tua música, se o teu podcast, se as tuas imagens, se a tua visão do mundo, se sentes que estás também tu a reescrever narrativas. Reescrever narrativas não direi, mas o que eu sinto, e que acho que vocês vão concordar, é que o nosso povo, o povo africano e o povo negro, levou com tantos anos, tantos anos de não prestas, de és abaixo de nós e coisas e não sei o quê, que por alguma forma isso entrou mesmo nas cabeças das pessoas. E acho que é difícil hoje em dia. Uma pessoa de quem eu gostava muito, que faleceu, era o Johnson, da academia. Eu falava eu falava muito com ele, gostava muito dele, e o Johnson dizia-me que ele fazer acreditar a um miúdo do gueto que ele é capaz de fazer o que ele quiser, que ele tem todas as capacidades para conseguir tudo aquilo que ele quiser, que era super difícil, porque vinham já. E eu acho que isso vem dos anos e anos. Ancestralidade. Tem a ver com toda uma história, década, em que se quebrou. Exatamente. Vou colocar assim de uma forma muito simples, em que se quebrou o espírito. Exatamente. Porque esqueçam-se que, a África, nós estávamos muito mais avançados do que a Europa. Antes deles irem lá, nós estávamos muito mais à frente. Não é uma questão de ser melhor ou coisa, mas tínhamos a nossa cultura, as nossas civilizações, as nossas escolas, tínhamos universidades e coisas, todos os hospitais, bem antes da Europa, feito por nós. E depois, quando veio a colonização, isso tudo ficou esfragmatizado. Depois vem a escravatura, que isso então foi a destruição total. E as pessoas hoje em dia têm muito... não sei, da cena de eu não consigo, da cena de não ter...
A mim faz-me imensa confusão de uma pessoa, não sei se deveria dizer isso, mas do objetivo de vida de uma pessoa ser trabalhar no McDonald's ou trabalhar na Galp. Eu sei que às vezes as condições da vida só levam a isso, mas nós somos todos, aliás, a minha marca chama-se Very Important Preto, podia ser Very Important Branco, Very Important Chinês, Very Important qualquer um. Todos nós somos pessoas incríveis e muito importantes. Todos nós fomos trazidas para o mundo com um dom especial, com uma coisa especial para fazer coisas maravilhosas. Temos é que encontrar cada um de nós essa cena, para valorizar-nos a nós próprios, tratarmos, já está, como uma pessoa muito importante e ir atrás das coisas. E acho que isso eu acho que principalmente nas nossas comunidades a mim faz-me imensa confusão de ver tanta gente que não tem objetivos, que não tem goals, que não tem... Há todo um trabalho, não é? Aliás, tu acabaste de fazer esta viagem histórica, não é? Nós temos escravatura, temos colonialismo e são processos... E temos muito não consegues, nunca vais conseguir. Mas porque há todo um processo e eu acho que é importante trazer esta palavra, até porque eu quando apresento a VIP eu falo nesta questão da humanização, uma expressão da nossa humanização, porque é desse lugar que nós estamos a vir. Portanto, tu estás a partir de uma história em que te dizem tu não és humano. Exatamente. Portanto, e há este processo que é estudado e que não é só Fanon que fala, há uma série de autores que falam sobre esta questão do auto-ódio, do racismo internalizado, como é que depois nós acabamos por nos comportar exatamente dentro daquele padrão que é esperado para uma pessoa negra. Portanto, esta questão do encolhimento, da submissão, a subjugação, e eu não consigo mais... É como eu costumo dizer, há toda uma programação. Foi feita para isso. E nós temos de perceber isso. Não é fácil de fazê-lo sem apoio, sem estrutura. Não é? Exatamente. Por isso é que estas iniciativas e sobre as quais nós já fomos conversando, de podermos desenvolver projetos que estejam nas nossas comunidades com este propósito, feitos por nós, que eu acredito nesta perspectiva e nesta via, porque muitas das vezes o que acontece é que vêm propostas que não estão de maneira nenhuma alinhadas com estes contextos e que é um bocado aquela coisa para nós sem nós, não é? E não dá. Mas se tu fores a ver o meu tio, Amílcar Cabral, todos os grandes homens africanos, a conversa deles era, espera lá, nós somos tão bom como os europeus ou melhor do que os europeus. Nós temos tudo dentro de nós, nos nossos países, para sermos tão bom como eles ou melhor do que eles. Isso está na conversa deles todos. Todos. E acho que é um bocadinho isso, é o que estás a falar, das pessoas serem formadas ou serem, não sei como bem se é formação, é educação também. Claro, é educação, obviamente. Tudo passa pela educação. Claro. Aliás, eu e a Paula estamos sempre a dizer isso. Mas diz, o que eu ia dizer, mas, por exemplo, a meditação e isso todo e coisa, para mim, deviam ser ensinado nas escolas. Para mim também. Devia ter obrigatório. Eu quando descobri essas práticas, fiquei naquela, mas como é que ninguém sabe disso? Como é que não se fala disso? Como é que as pessoas não são obrigadas a parar e a sentir? Nas nossas comunidades, eu diria até de toda a gente, mas nas nossas comunidades, então esquece. Que se tu estás no modo de sobrevivência, sim, aliás, as pessoas estão mecanizadas. Sim. Eu tenho que colocar pão na mesa. Estamos em 2025 e é só acordar bem cedo, apanhar um transporte público para vermos isso. Estás a falar disso, mas vou-te dizer uma coisa. A marca... Eu tive reações muito más de pessoal da nossa comunidade. Por causa do preto? Por causa do preto. Ok, mas sabes porquê? A virarem-se para mim e a dizer, eu não vou comprar uma marca que diz preto. E eu dizia, mas preto é uma cor. E Very Important Preto, eu estou a ir exatamente contra... É uma ressignificação. Eu estou a dar a volta ao preto que tu estás habituado. Mas eu não vou usar uma marca que diz preto. Tive várias mas pessoas isso está ligado a uma relação emocional até com a palavra. Que é que, quando ouvimos a palavra preto, o que é que surge, não é? No meu caso não surge, mas é diferente, porque eu era o preto no meio dos brancos. Eles chamavam preto e eu, Aqui a questão há uma relação vivencial, não é? As palavras têm significados que estão relacionados com a nossa relação com aquela palavra, como é que nós a vivemos. E o que é facto é que as pessoas negras em Portugal, quando são insultadas, não são insultadas com o negro, é com o preto, não é? Com o preto, sim. Portanto, eu, quando ia crescendo,
Não me apontavam o dedo para dizer sua negra. Exatamente. Não, era sua preta e isto e aquilo, não é? Exato. Então, essa negatividade que nós associamos à palavra acaba por, do meu ponto de vista, provocar esse tipo de reação, sendo que a ressignificação é importantíssima. Exato. Sim, mas muitas pessoas, como tu e como outras, olhavam para isso e disseram: fogo, very important preto. Mano, que já, dá-me já uma t-shirt. Mas já isto é a minha cena, estou a perceber a tua cena. Estás a ver? Eu tenho uma t-shirt. Mas estás a ver, houve também muita gente Sim, que percebeu logo a cena. claro. Nível de consciência completamente Também diferente. está certo. E é importante esta palavra. Yeah, Quando estás num nível de consciência, quando já trabalhaste a tua autoestima, Exatamente. quando já percebes que tu és para além das palavras e dos nomes que te chamaram, Certo, exatamente. consegues perceber a Exatamente. provocação por trás da Exatamente. marca. Exatamente. Mas se estás na lufa-lufa do dia-a-dia, se não tens tempo para pensar nas coisas, Para sentir as para coisas. sentir, para ler, para estudar, porque todos nós, Exatamente. independentemente do nosso grupo étnico ou racial, precisamos de literacia racial. Nós precisamos todos. E só quando começamos a estudar e a perceber e a desconstruir e a chegar a autores como Fanon, é que também olhamos para as palavras e para aquela reação emocional mais direta também de outra forma. Agora, a minha pergunta é: como é que fazemos isso? Fazemos como sentimos. Tu estás a fazer como estás a sentir. Como é que fazemos isso para educar as pessoas, para formar as pessoas? Eu já troquei ideias com a Paula sobre isso, de haver, sei lá, eu acho que devia haver um curso especial, eu não direi um curso especial, mas uma aula extra na escola, Sim. onde se falasse sobre Porque esses não? assuntos todos. Aliás, temos a disciplina de cidadania que infelizmente muito mal aproveitada, em que se poderia abordar todos estes assuntos de uma forma mais profunda. Mas era preciso que os professores tivessem formação, por um lado, e era preciso Ponto número 1. E era preciso que número nós 1. estivéssemos Lá. lá está, mais uma vez, não é? Sim. Para nós, não é sem nós, não é? Sim, nós temos exato. de estar nestas propostas que estão a ser feitas. E sendo que a cidadania, bem, eu estou sempre a resvalar para a política, desculpem, mas enfim. Diz o que sentiste. Não, é porque seria fantástico que a cidadania, conforme ela está descrita nos referenciais e tudo mais, fosse aplicada. Eu estaria felicíssima se nós tivéssemos aquela cidadania que está teorizada a ser implementada nas escolas. Só que era aquilo que eu estava a dizer, desculpa. Na boa. Não, é porque acho que é mesmo muito importante este lugar de quem é que está a propor, Claro. quem é que está a chegar às nossas crianças, sejam elas quais forem. Mas eu vou falar, seguindo isso, eu li a biografia do Nipsey Hussle, o rapper. Sim, E exatamente. fiquei impressionadíssimo com o que ele tinha feito. O Nipsey Hussle criou um centro dentro da comunidade dele, do gueto dele. Aquele começou como uma loja e depois ele criou um sítio onde havia internet, onde havia palestras todos os dias, onde vinham pessoas de fora dar workshops de empreendedorismo, de saúde mental e coisas, com acesso gratuito para todo o seu povo. Ele foi assassinado à porta daquele sítio. Sei. Mas quando eu li aquilo, eu disse: uau, que cena. Então esse gajo fez milhões e quis criar uma coisa na comunidade dele para ajudar a comunidade dele gratuitamente. E achei isso fantástico. E acho que iniciativas dessas, o Johnson também tinha isso com a sua academia. Bem, tu e a mesa, O Johnson também tinha a essa nossa cena. sonoplasta não Mas está mesmo- a gostar. Mesmo o Johnson, eu lembro-me dele dizer que a academia dele acho que tinha 200 crianças, acho uma Muitas coisa assim. crianças. Mas o que é que são 200 crianças nas centenas de milhares que estão aqui? Uma de cada vez, às vezes tem de ser Pois. assim. Às vezes, Mas sempre. acho que não diria como isso do Nipsey Hussle, mas se calhar haver algum sítio, eu não sei se isso existe em Portugal, sem ser essas associações, assim um sítio onde as pessoas tivessem um acesso gratuito. Vamos criar. Sim, exatamente. Sabes, quando tu vens com estas conversas, eu digo sempre o mesmo. Vamos criar. A questão é sempre o ponto central, tem sempre Não, mas a acho ver que há com... fundos europeus e há Claro, fundos para isso, para esse tipo de mas coisa. é tu possi- trabalhaste na área social, não é? E sim, eu sou da área social e da Ok. área da educação, mas enfim, para não entrarmos em teorias da conspiração e tal, mas aquilo que se precisa é realmente a parte económica É certo. e pessoas, equipas multidisciplinares que dominem, lá está, as candidaturas aos fundos, É, exatamente. enfim, depois da gravação podemos sentar a falar, mas lá está. Conspiramos em off, é isso? Conspiramos em off, é melhor.
Conspiramos no bom sentido, Claro. porque aqui o objetivo é encontrar soluções e levar as pessoas para o seu maior estado, para o seu maior potencial, porque todos saímos a ganhar, independentemente do nosso grupo étnico-racial, todos saímos a ganhar. Enganem-se as pessoas que pensam que não, se mantivermos este grupo aqui em modo de sobrevivência, estamos bem. Aquela teoria do egoísmo dentro da linha do Trump, quer dizer, isso não, para mim nunca fez sentido, porque eu sei e eu acredito que se a maioria não estiver bem, eu mais tarde ou mais cedo vou ser atingida. Claro. Mas nessa coisa também, parabéns à Paula pelo AfroLink, mas eu tive em vários mercados. Parabéns a nós, o AfroLink é nosso. Tive em vários mercados AfroLink com a Paula e fez-me sempre confusão. Confusão. 90% são mulheres. Eu vi muito poucos homens negros, empresários, através do AfroLink. Não sei se tu sabes mais do que eu sobre isso, mas vejo poucos homens negros empresários. Há uma inconsistência, eu diria, ou seja, ao longo da minha experiência de organização dos mercados AfroLink, o que ficou evidente foi que aquele achismo que nós temos, não é? Aquele conhecimento mais empírico de que a mulher africana, de facto, está sempre ali a providenciar e a munir-se dos talentos que tem para trazer algum rendimento para casa, e que nos nossos países acaba por estar muito associada à venda ambulante, ali no mercado AfroLink essa realidade acaba por se expressar de outras formas, com outras artes, digamos assim. Mas há uma consistência de facto das mulheres que para mim tem que ver com uma palavra: compromisso. Eu encontrei, portanto cruzei-me ao longo destes anos de mercado, digamos assim, com alguns negócios, nomeadamente o teu, que são de manos, não é? Mas que depois, mesmo no contacto, tu respondes a e-mails, tu respondes quando te mando uma mensagem. Claro. Portanto, existe essa relação comprometida com aquilo que tu estás a fazer, que eu não encontrei numa série de outros registros, de outras realidades, que têm um contexto diferente do teu e do meu. E eu consigo fazer essa leitura, que é uma leitura que eu também acho importante nós fazermos quando estamos a promover seja o que for. É quem são estas pessoas que estão aqui diante de mim e porque é que em determinado momento esta pessoa não aparece, não é? Muitas das vezes caímos sempre naquele erro de descartar logo, não é? A pessoa falhou uma vez. Estás a dizer isso, eu uma vez convidei, vocês devem conhecer o Sinho, provavelmente, da Amadora. Claro, sim. O casal da boa. Falei com o Sinho e eu disse, olha, se quiseres eu vou à tua associação fazer uma palestra eu tenho uma palestra montada já sobre saúde mental e sobre empreendedorismo para os jovens do teu bairro. Vou lá gratuitamente, quando tu quiseres a gente combina. Combinei com o Sinho de coisas, todo contente. Cheguei lá, não estava nenhum miúdo. Zero. Nenhum. O Sinho estava super triste a dizer, fogo, mano, tu vês aqui, não sei o quê, do tempo, vês trazer uma cena fixe para os putos, e os putos estão-se nas tintas. Se viesse um jogador da bola, ou se viesse um rapper, estavam já aqui todos aqui. Estão-se nas tintas? Olha, a educadora. Pois. Porque é muito mais. Estavam uns ao lado, estavam os miúdos ao lado a fumar e não sei o quê. Fomos ter com eles e eu disse, olha, vou fazer uma palestra aqui, não querem entrar? Não, tenho coisas para fazer. Tens coisas para fazer? Mas voltamos à nossa conversa e ao nosso ponto do início. É muito difícil nós lidarmos, e estes miúdos estão a lidar com muitas dores e com muito sofrimento. Certíssimo. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Aliás, sou privilegiado, não é? Não, mas também passaste. Aliás, partilhaste aqui da adição e tu sabes e tu percebeste a força que foi necessária para saíres desse. Vou colocar assim, desse buraco. Sim, completamente. Dessa sombra pesada. E muitos destes miúdos não sequer estão acompanhados, porque os pais, mais uma vez, estão no modo de sobrevivência, a vir para a grande Lisboa, trabalhar horas e horas e horas, portanto não existe aquela supervisão. Há pais, lares, por exemplo, eu costumo dizer, lares em que o pai e a mãe estão presentes, já são lares privilegiados. Completamente. Porque basta um dos progenitores não estar presente, por exemplo, a figura masculina é muito importante. Claro. Porque é a ordem. Vão buscá-la para o outro lado depois. Vão buscá-la do outro lado. E muitos destes jovens, claro que querem a gratificação imediata. Claro. Não quer tudo o que provocador. Eu vou afastar-me. Claro.
E acho que esta questão das referências é super importante. Esta partilha que o Sinho fez contigo, se fosse um jogador da bola. Porquê? Porque associam reconhecimento, valorização a um jogador de futebol. Não tem que ver com depreciarem quem está ali. Apenas não tem qualquer tipo de relação com aquela figura. Uma palestra? O que é uma palestra? Sim. Vou ouvir um tipo a falar, quem é este tipo, não é? Então, lá está, como os brasileiros costumam dizer, não é? O buraco é muito mais fundo, não é? Mais lá em baixo, que eu acho que é mesmo importante quando se está a fazer essa mobilização, e eu estou aqui obviamente a teorizar porque sei que na prática é muito difícil, e tenho muitas conversas com líderes comunitários, com pessoas que têm associações nos nossos bairros, nas periferias, e a dificuldade é comum. Exatamente. Como é que nós mobilizamos os nossos jovens? As crianças ainda consegues, fazes ali um trabalho, tens uma série de dinâmicas de entretenimento e consegues cativá-las. Chega aquela idade dos 13 anos, sobretudo, começam a fugir-te, a escapar-te. E naquela que é a minha sensibilidade, o que eu sinto é que não há uma oferta de eventos, de atividades que estejam ajustadas aos interesses destes miúdos. Não é? Estás a dizer, eu quando fiz a palestra, fiz 2 na Academia de Johnson. Os miúdos que lá estavam tinham 8 anos, 9 anos, 10 anos. Os mais velhos, até a primeira vez lembro de chegar e dizer ao Johnson, vai ser difícil eles perceberem, são muito pequeninos. Mas pronto, fiz a palestra na mesma. Claro. Mas os mais velhos estavam a jogar a bola ou estavam no outro filme. E depois há a relação também com o dinheiro, né? Porque os jogadores da bola têm dinheiro, têm acesso a uma série de possibilidades. A tal valorização de que eu falava é essa, não é? Exatamente, a económica. Sim, mas acho que essa ideia também tem que se mudar esse tipo de coisas. Eu vou dar o meu exemplo. Eu estou na música em Portugal há 20 anos como empresário no mundo da música em Portugal. Não conheço nenhum outro Fernando. Na minha área, nos festivais, eu trabalho com tudo o que é festivais grandes aqui de Portugal. Eu acho que nunca cheguei a um festival onde encontrei uma pessoa como eu. Não sei... Nestas posições. Exatamente. E até inclusivo, quando era eu a organizar as coisas, muitas vezes as pessoas chegavam e diziam que era eu que estava a tomar conta e iam falar com outra pessoa ou coisa, ou questionavam. Então agora, hoje em dia tenho outro visual, mas antes eu tinha dreads e tinha barba e coisa, então tipo, quem é que manda aqui? Aquele dread está aí, como assim? mas o que eu quero dizer é que estou há quase 25 anos nisso e são muitos poucos os empresários negros na área da música que eu conheço, e sérios e trabalhadores. Malucos há muitos, mas sérios e trabalhadores e coisas são poucos, e qualquer um pode também, não sei, acho que não é, tem que olhar também para isso como uma possibilidade. E gostava de ver mais empresários nessa área. Acho curiosa esta questão do sério, não é? Porque a primeira coisa que eu disse à Georgina o Fernando é muito pontual. E eu disse, que máximo, adoro. Não, mas eu vou-te dar um exemplo, vais achar piada. Eu estou no mundo do reggae, né? E já se viraram para mim, uma banda, a virarem-se para mim passado, tipo, vêm-me no aeroporto, né? E depois, passado 3 horas, um deles vem ter comigo e diz, tu és super sério e certinho nas coisas, pá. É que normalmente quando a gente vê que o promotor é negro, ficamos logo naquela. Estes rótulos. Mas isso dito por negros. A dizer que quando chegam a um sítio e veem que o promotor é negro, ficam logo naquela, isto é muito mau. Temos de descolonizar as nossas próprias mentes, muito sinceramente. Há muito trabalho a ser feito. Eu tenho orgulho em chegar à hora, tenho orgulho em ser um bom profissional, e acho que isso também é super importante, e as pessoas às vezes esquecem-se disso. Sabes que há uma pergunta que eu devolvo sempre quando tenho este tipo de interação, não é? Que é quando me dizem, já estava à espera, não é? E eu pergunto sempre, quando tu tens essas más experiências com pessoas que não são negras, tu tens o mesmo tipo de pensamento? Não sei. Não sei. É uma boa pergunta. Porque normalmente não. E estou a falar porque, por exemplo, houve alguém que me disse preciso de fazer não sei o que em casa, mas cabo-verdianos não. A nível de construção, não é? E eu virei-me e disse, porquê cabo-verdianos não? Exatamente. Porque foi lá o outro, a casa fez isto. Eu disse assim, uma pessoa. Exatamente. Quantas más experiências de consumo é que tu já tiveste com a maioria branca, coloquemos nestes termos,
e não deixaste de fazer negócio com a maioria branca. Claro. Portanto, às vezes, lá está, a descomunização vem daí. Mas se vamos por aí, Paula, eu estive sentado numa mesa, estive sentado numa mesa, numa conferência que é o World Music Expo, com todos os agentes do reggae na Europa, todos os homens que controlam o reggae na Europa. Ao meu lado estava Jerome Hamilton, que é o manager de Sean Paul, é um jamaicano ligado a tudo Headline, que é uma das maiores agências jamaicanas. Estava o Jerome e eu na mesa e éramos os únicos negros da mesa. A mesa toda era só brancos. E eu virei para o Jerome e disse: Jerome, já viste isso? Já reparaste que a nossa música... Pronto, somos os únicos negros aqui na mesa. E ele tipo, Fernando, tu coisa... Eu, não, é uma realidade. E acho que isso é um bocadinho dentro de tudo. Vocês sabem disso. Se nós não controlarmos aquilo que é nosso, né? Que é controlado pelos outros, torna a coisa sempre um bocadinho difícil. E nós temos todas as capacidades para o controlar. Todas e mais algumas. Exatamente. Mas é preciso sermos mais estratégicos. E temos de reconstruir também uma série de relações que foram destruídas. Exatamente. Não é? A confiança, começar na confiança. Entre nós. Epá, mas tenho pena. Lá tem que ser eu a carrasca. A Georgina tem esta missão difícil, porque eu sou aquela pessoa que não consegue dizer vamos parar por aqui, vamos ficar por aqui. Tem que ser, porque já percorremos aqui tantos caminhos e tantos outros que ainda há para percorrer contigo, Fernando Cabral. E como a Paula disse no início deste episódio, tu trazes no nome o eco de uma história que se escreveu com coragem e visão. Se estivesses à sombra de uma árvore antiga, rodeada por jovens de olhos atentos e corações abertos, que palavra simples lhes deixarias como semente? Aproveitem a vida ao máximo. O que é que isso quer dizer na prática? Eu diria que só temos uma vida, portanto, tudo o que queres fazer, faz durante essa vida. Basicamente, eu diria isso. Porque acho que há muitas pessoas que passam ao lado da vida e só temos uma, e é para aproveitá-la ao máximo e fazer o que nós queremos. E o que é que tu queres fazer muito neste momento? O que é que eu quero fazer? Eu tenho muita coisa por fazer, mas uma das coisas que eu quero fazer é fazer parte desse plano de ação que estamos a falar aqui. Quero me envolver nisso, em formar jovens e em ajudar, se calhar. Paula, já temos aqui uma conversa que já tivemos essa conversa várias vezes com a Paula. Mas tivemos. Nas nossas agendas todas temos que encontrar tempo para isso, porque acho que é muito importante. Tu falaste revolução e eu vejo a palavra revolução, lá está, no bom sentido, claro. Procurar soluções, abrir novas portas. E aqui o que nós estamos a falar é criar um exército, mais uma vez, no bom sentido, para que essa transformação, para que estes jovens dos nossos bairros se vejam e se olhem no espelho e que digam, sim, eu consigo, sim, aquela mesa, eu também vou sentar naquela mesa e que nada é impossível, e na verdade nada é impossível. Exatamente. Fernando, obrigado por esta conversa, que continues a andar devagar quando for preciso, quando for preciso escutar, e rápido quando for preciso agir, e sempre com o coração voltado para dentro e para o mundo. Obrigado, Jorginho. Este episódio tem sonoplastia de Salomé Rita, fotografia de José Fernandes, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Georgina Angélica. E eu sou a Paula Cardoso. E voltamos na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter.